Quando comparamos o uso do BIM com a tecnologia anterior, que é o CAD, ou Computer Aided Design, o desenvolvimento de desenhos de documentos com o uso do computador, os focos são diferentes. No CAD, o desafio era a representação daquilo que se queria construir. Então, a informação abrangia apenas a representação do objeto construído, ou seja, os entregáveis eram os mesmos de que quando usávamos as pranchetas e realizávamos os desenhos manualmente. A implantação do CAD era isolada, causava poucos impactos nos parceiros e, como já vimos, os empreendimentos de construção envolvem diversos agentes, diversas pessoas, diversos órgãos. A implantação do CAD era mais simples quando nós comparamos com a implantação do BIM. Ela apenas significava a substituição dos processos manuais por processos computadorizados para o desenvolvimento de desenhos e realização da representação. A adoção do BIM exige o foco na informação, e informação que abrange todo o ciclo de vida do objeto construído. Inclui a geometria, a parte 2D e também propriedades e outros tipos de dados. Então isso exige a quebra de um paradigma, de um modelo anterior de relacionamento, porque a implantação do BIM significa uma maior colaboração, a exigibilidade de um maior nível de colaboração entre os diferentes envolvidos. A sua implantação, quando comparada apenas com a implantação do CAD, é mais complexa, porque envolve essa mudança mais profunda na cadeia produtiva, naquele grupo de envolvidos no desenvolvimento de um empreendimento de construção. No CAD, quando nós precisávamos de aumentar o nível de detalhe de um projeto, nós mudávamos a escala. Por exemplo, uma escala 1:200 de uma edificação mostra a implantação. Qual é o posicionamento dessa edificação num arruamento e coisas assemelhadas. Quando eu precisava de acrescentar mais detalhes, eu fazia desenhos em escalas menores. 1:50, 1:20, para mostrar, por exemplo, como é detalhadamente um ambiente molhado, uma cozinha, um banheiro, por exemplo. Com o BIM, não existe escala. Aquele modelo desenvolvido pode ser representado e documentado em diferentes escalas de desenho. Com o BIM, existe um outro conceito, que é o acréscimo do nível de detalhe das informações que estão integradas e agregadas a cada um dos elementos e a cada um dos objetos que representam, então, aquilo que se deseja construir. Um ponto significativo que sempre deve ser considerado numa implantação BIM é a representação em diagramas dos processos, de como o trabalho é realizado. Idealmente, esses processos são representados por diagramas que seguem uma notação padronizada. Existe um símbolo para um evento, para uma atividade, e existe uma estruturação das informações que são necessárias e são informações de entrada, dos recursos requeridos para a realização das atividades e das saídas, dos entregáveis gerados por cada um dos envolvidos. Quando nós comparamos os desenhos desenvolvidos com o CAD com os modelos desenvolvidos com os softwares BIM, um dos pontos mais representativos e significativos é a possibilidade que o uso do BIM nos oferece da extração automática de quantidades. A solução anterior, o CAD, não permitia essa extração automática de quantidades. E especialmente disciplinas que possuem vários objetos e vários elementos, como elétricas, hidráulica, é muito difícil de fazer esse levantamento à mão.
Quando você conclui o trabalho, você tem certeza que errou. E se você refizer, provavelmente vai conduzir a um resultado diferente. E então as pessoas costumam dizer, mas o uso do BIM oferece a possibilidade da extração automática de quantidades. É verdade, mas isso pressupõe um esforço anterior. Você precisa classificar e codificar as informações previamente. Senão, o software vai lhe oferecer uma lista de coisas misturadas. Vou dar um exemplo concreto. O mesmo tubo de PVC branco numa edificação é usada na instalação de esgoto e na instalação de águas pluviais. Para que a gente faça uma gestão adequada dessas informações, você precisa separar quais peças que pertencem a cada uma dessas especialidades. Isso só é possível se essas informações houverem sido classificadas e separadas previamente no modelo. Senão, mais uma vez, o software lhe oferece uma lista com várias coisas misturadas que ele não conseguiu discernir, não conseguiu separar. E isso vai exigir um esforço humano. Perdemos um dos principais valores que a adoção do BIM pode oferecer para a nossa indústria.